Olá, senhores, tudo bem? Meu nome é Alan Salustiano, tá? Amorim. Sou bacharelado em administração de empresas, ok? Sou especialista em gestão de pessoas, especialista em contabilidade, auditoria e controladoria, tá bom? Sou registrado no Conselho Regional de Administração com o número 4428, tá certo? Irei ministrar a disciplina para vocês nesse mês de julho, no qual é a filosofia e ética empresarial. Tá certo? Senhores, nessa aula abordaremos os seguintes aspectos. Fundamentos filosóficos, lógico, né? São os conceitos, a divisão da filosofia, tá? As condições históricas que favoreceram o desenvolvimento da filosofia, beleza? A filosofia e a administração, tá? Conhecimento, ciência e, por último, política e a filosofia política, nesta aula, tá bom? Então, senhores, os fundamentos filosóficos, tá certo? Então, galera, a passagem da consciência mítica e religiosa, para quem não sabe, senhores, a consciência mítica é aquela que não encara a verdade real, tá bom? E busca nos mitos explicações para os seus conflitos interiores, tá bom? Então, esse mito, nos primórdios da humanidade, foi uma tentativa de explicar o inexplicável, beleza? Hoje, porém, mito é algo mais sutil, tá? Serve para legitimar poderes de classes dominantes e subjugar os dominados, certo? Em contraposição, senhores, vem a consciência racional, tá bom? No qual é uma forma de consciência que possui a finalidade de entender a realidade através dos princípios de razão, que são basicamente os princípios que regem o mundo, certo? Como o princípio de causa e efeito, tá bom, senhores? Então, a passagem da consciência mítica e religiosa para a consciência racional, tá, e filosófica não foi feita de um salto apenas, certo? Esses dois tipos de consciência coexistiram na sociedade grega, de acordo com a tradição histórica, tá? De acordo com a tradição histórica, como eu ia falando, a base inaugural da filosofia grega é conhecida como o período pré-socrático. Esse período abrange o conjunto das reflexões filosóficas desenvolvidas desde o Tales de Mileto, acho que vocês já ouviram falar, ou até Sócrates, também eu acho que já ouviram falar, né? Tudo esses dois antes de Cristo, beleza? Então, senhores, o objetivo dos primeiros filósofos era construir uma cosmologia. Mas, professor Waller, o que é cosmologia? Então, é uma explicação racional e sistemática das características do universo, tá certo? Que substituísse a antiga cosmogonia, o qual seria a explicação sobre a origem do universo baseada nos mitos, ok? Então, entre outras palavras, tá? Os primeiros filósofos queriam descobrir, com base na razão e não na mitologia, o princípio substancial, ou o axé, chamado, né? Existente em todos os seres materiais. Então, os pré-socráticos ocuparam-se em explicar o universo e examinavam a procedência e o retorno das coisas. Tá bom, senhores? Aí tem bem aí, ó, como vocês estão vendo no slide, né? A origem da filosofia, né? Devem a diversos fatores, como o comércio, lógico, que é o contato com outras culturas, permitiu o intercâmbio de ideias, a divisão da sociedade, é isso, o que mais? A liberdade religiosa também foi um grande fator para a origem da filosofia, não é isso? Por não haver um monopólio religioso. O que é um monopólio, senhores? Por não haver um centro só de religião, ou seja, não haver apenas uma religião no mundo, tá bom? Então existia a tolerância, entre aspas, né?
e respeito a opiniões e questionamento. E você sabe muito bem que até hoje existem guerras por conta de religião. É isso, senhores? Então vamos adiante. Olha, a divisão da filosofia. Claro, a filosofia se divide em lógica, especulativa e prática. Tá certo, senhores? Então, de acordo com cada pensamento filosófico, desculpa, sério. Então, senhores, de acordo com cada pensamento filosófico, pode-se dividir a filosofia em áreas ou em partes. Beleza? De acordo com o slide aí, tá? Segundo a importância de cada um ou simplesmente por motivos didáticos, motivo de estudo. Primeiramente, senhores, vamos falar da lógica, tá certo? Então, senhores, a lógica deriva do grego logos, tá bom? Que quer dizer pensamento ou estudo, tá? Então, é a ciência que estuda a funcionalidade dos métodos de pensamento, tá certo? Que tem uma origem matemática, visando uma exatidão que seja um método, tá certo? Buscando, assim, diferenciar um pensamento ou um método relativo de um pensamento exato e lógico. Concluindo, pode-se dizer que, sem equívocos, que a lógica é uma espécie de reguladora do pensamento, do bem pensar, ou seja, um pensamento, ou a busca dele, que visa a verdade. Uma vez que a propriedade principal do conhecimento é essa, segundo a filosofia, tá certo? Então, senhores, a lógica fundamenta-se em buscar exatidão para que se criem métodos seguros de pensamento, tá certo? Uma vez que o pensar é a manifestação visível ou não do conhecimento, e que o conhecimento é, em suma, a busca da verdade, independente do que seja essa verdade, conforme a linha de pensamentos que se exerce. Então, uma cadeia de estudos lógicos busca, tá, de maneira a estimular as propriedades, tá bom, cognitivas do ser humano, no qual estabelecer padrões de pensamentos, tá certo? Uma espécie de manual, por exemplo, uma cartilha de como se deve pensar para que não se pense equivocadamente. Então, senhores, como vocês estão vendo aí, a lógica se divide em dois. Lógica menor, o formal, tá certo? No qual é o estudo das leis, tá? E métodos do ato de pensar em um modo teórico universal, certo? E também a lógica maior ou material, no qual estuda os métodos e procedimentos, exigidos em cada disciplina particular, por exemplo, física, história, matemática, geografia, enfim. Desculpa, senhores, coceira no nariz. Então, lógica menor, as leis do raciocínio correto, e a lógica maior, os métodos de raciocínio. Beleza? Senhores, o segundo vem a filosofia especulativa, tá certo? Então, a filosofia especulativa, senhores, por sua vez, está preocupada com a sintetização dos resultados, tá? Uma sintetização dos resultados, beleza? Da pesquisa, dos conceitos, com o fito de formar um conceito compreensivo integrado da realidade. Logo, a filosofia especulativa vai muito mais além da filosofia analítica, porque não se preocupa tão somente de como é o mundo ou de como os homens agem, mas de como o mundo deveria ser e de como os homens deveriam agir. Tá bom? Então, a filosofia especulativa visa o conhecimento puro do ser das coisas, sua constituição, suas causas e etc. No qual, vocês podem ver aí, ela se subdivide em cosmologia, aliás, filosofia da natureza, no qual se subdivide em cosmologia e psicologia, e se subdivide em metafísica, onde vem a gnoseologia, ontologia e a teodiceia. Não é isso, senhores?
Então, a filosofia da natureza, vamos começar por ela primeiro, né? Seu objeto de estudo é o mundo, é um mundo sensível, tá bom? Constatável pelos sentidos, no qual sofre duas novas subdivisões: cosmologia e psicologia, tá certo? A cosmologia, senhores, se trata quando a gente estuda o ser orgânico medido, matemático, numerado e quantificado, ou seja, é o mundo material como tal, tá bom? Depois vem a psicologia, é quando estuda o ser inorgânico, em movimento, em mutação, ou seja, o mundo vivo como tal, vida vegetativa, sensitiva e racional, ou seja, é o ser humano, tá certo? Depois vem a metafísica, não é isso? Então, seu objeto de estudo são as realidades que estão além do mundo físico, do conferível pelos sentidos, tá? Refere-se ao ser constitucional das coisas. Também sofre duas subdivisões ou três, como a gente está vendo aí, né? Ontologia, primeiro, aliás, o terceiro do slidezinho, refere-se ao ser das coisas enquanto tal, tá bom? O ser nos seus princípios supremos, nas suas razões basilares, não como se mostra nos fenômenos, mas em si, independente e superior às suas manifestações sensoriais, ou seja, é um ser em geral. Depois vem a teologia, não é isso? Então, a teologia natural, usa-se também o termo teodiceia, que vem de Leibniz, tá bom? Ou cujo sentido é a justificação de Deus. É isso, eu vou dar uma coceira no nariz. Cheiro de nada. Então, senhores, a teologia natural, ou a teodiceia, né? Filosoficamente, chega-se, aliás, seu estudo é a causa última dos seres, beleza? Então, filosoficamente, chega-se à conclusão da existência de uma causa incausada, tá? Incausada, que causa tudo o que chamamos de Deus, beleza? Então, a teodiceia é a existência natural de Deus, né? Depois vem o que, senhores? A crítica, né? Depois vem a crítica, ou a criteriologia, ou a epistemologia. Então, no qual é um debate essencialmente a capacidade da mente humana de conhecer, refletindo bem, tá bom? Constata-se que a crítica é uma espécie de introdução à metafísica, tá beleza? Então, é a crítica do conhecimento. E a última divisão, senhores, é a prática, tá certo? É a prática, senhores. Então, galera, a filosofia na prática. Então, tem por fim a busca do bem para o homem, né? Conhecer, tá bom, do homem. Conhecer não meramente para conhecer, mas para dirigir a ação. Então, os conhecimentos teóricos são para aplicar na vida concreta, tá certo? Elas se subdividem em estética e ética, tá? Estética, ou a filosofia da arte. Ética, ou filosofia moral. Então, a estética é o estudo do fazer humano, tá bom? Da obra a produzir. Então, a arte em geral, as artes do belo em particular. Então, estética é o belo e as artes, beleza? Resumindo. Por último, vem o que? A moral, no qual é ética, tá bom? É o estudo do agir humano, beleza? Dos comportamentos, das atitudes, das normas, dos direitos e das obrigações, do juízo moral, das opiniões, enfim. Então, a moral, resumidamente, é uma filosofia da ação humana.
tá bom? Olha, condições históricas, tá? Que favoreceram o desenvolvimento da filosofia. Senhores, no período mitológico havia diversas explicações sobre a origem de todas as coisas. Porém, em um determinado momento, tais explicações não mais conseguiram convencer as pessoas, tá? Então a filosofia nasceu para desvendar as alterações e os fenômenos que aconteciam na natureza que a mitologia não mais conseguia explicar, tá? Então, apesar das contradições que a mitologia apresentava, a filosofia surgiu favorecida por condições históricas que ocorreram e ajudaram a desvendar as alterações que ocorriam. Quais são elas, professor? Então, a primeira dessas seriam as viagens marítimas, tá? Foi por meio dessas, os gregos descobriram que não existiam seres mitológicos e deuses em outras regiões, como propunham a mitologia, não é isso? Então, tais regiões eram habitadas por outros seres humanos, beleza? Outra coisa também, que foi um fator importante, foi a invenção do calendário, tá? Então, por meio dessa invenção, os gregos puderam calcular o tempo das estações do ano, tá? Determinando quando e como ocorreriam as alterações no clima e do dia, percebendo que o tempo sofria modificações naturalmente e não por forças divinas. Tá certo, senhores? Outra coisa também, invenção da moeda, por exemplo, né? Por meio dessa invenção, os gregos determinaram uma forma de realizar trocas abstratas, tá certo? E não mais troca de outras mercadorias. Tem também outros fatores, como o surgimento da vida urbana, né? Então, graças ao tal surgimento, os gregos puderam melhorar suas condições financeiras, né? Diminuindo o prestígio centralizado em algumas famílias. Também tem a invenção escrita alfabética, um fator, né? Que por meio dessa invenção, os gregos puderam também ampliar sua capacidade de generalização, tá? Por diferente de outras formas de escrita, a escrita alfabética é independente, podendo ser destruída de forma a exprimir diferentes ideias, tá bom? E também, cara, outro fator, o último fator, não deixa de ser importante, é a invenção da política, né? Invenção da política. Então, por meio dessa invenção, foi possível introduzir novos conhecimentos, tá? A lei tornou-se coletiva, surgiu um espaço público próprio para os discursos e o estímulo para que todos os gregos pudessem discutir, tá? E transmitir suas ideias relacionadas a quem, senhores? A política, ok? Olha aí. A filosofia e a administração. Senhores, a filosofia, apesar de incapaz de nos dizer com certeza qual é a verdadeira resposta para as dúvidas que ela própria, né, levanta, sugere possibilidades que ampliam nossos pensamentos, livrando-nos da tirania do hábito, não é isso? Embora diminua nosso sentimento de certeza com relação ao que as coisas são, aumenta em muito nosso conhecimento a respeito do que as coisas podem ser, não é isso? A filosofia, como todos os outros estudos, visa em primeiro lugar o conhecimento, lógico. Então, o conhecimento ela tem em vista é o tipo de conhecimento que confere a unidade sistemática ao corpo das ciências. Galera, eu costumo sempre falar para os meus alunos que o grande desafio dos senhores é agir conforme o conhecimento de vocês, tá certo? Não sou eu que vou ensinar tudo, nem outros professores que vão ensinar tudo. A gente vai ensinar, vamos dizer, o básico, entre aspas, porque tudo vai depender de vocês. A faculdade, senhores, vai dar 10% de tudo. Vamos supor,
uma balança de 100%, a faculdade dá 10%, tá? 10%. Nesses 10% está o que? O material, o professor, as atividades, enfim. E os outros 90% vai depender dos senhores. Os outros 90% você tem que correr atrás. Por isso que eu falo que o grande desafio de vocês é agir conforme o conhecimento dos senhores, tá? Porque se vocês pararem de estudar agora, senhores, alguém que está vindo lá atrás passa de você na frente. Então você não pode ficar estagnado no presente, tem que sempre inovando, tá bom? Estudando administração, faz curso técnico de assistente administrativo, tá? Faz um curso de informática, galera, porque o mundo globalizado como a gente está hoje, você tem que estar adaptado em todas as situações, em todas as suas funções. Então, cada vez que você ficar mais preparado, consequentemente você vai sair na frente, entendeu? Então, a aula de hoje, a dica o grande desafio de vocês é agir conforme o conhecimento dos senhores, ok? Então, outra coceira aqui. Coceira nesse nariz. Então vamos lá. Senhores, a filosofia da administração é o campo da pesquisa filosófica que se ocupa da investigação da teoria e prática administrativa. Tá certo? Então, aplicada à administração, o pensamento filosófico e a atividade de gerenciar negócios aparentemente parecem compatíveis, né? Verdade. Então, disciplinas estranhas cujo entrelaçamento não oferece nada de útil. É isso? Então, em decorrência do estereotipo criado, ou seja, que somente disciplinas consideradas objetivos, né, isso, como matemática, contabilidade, são essenciais para gerir empreendimentos. Né? Mas isso não é verdade, você sabe disso. Então a filosofia não é vista com bons olhos pelos graduandos. Eu não sei porquê, mas com certeza a filosofia é de suma importância, tá? Porque vai pegar de você sempre o racional, tá bom, senhores? E nunca o emocional, beleza? Tá certo? Vamos lá. Influências da filosofia, tá? Olha, na formação do pensar em administração. Então, a filosofia tem influenciado na formação das teorias administrativas e toma como exemplo um grande nome da administração, tá? Quando desenvolveu suas primeiras teorias sobre a administração, Peter Drucker, um pai, a administração também é um pai, tá? Atuava como professor de filosofia e política nos Estados Unidos. Então, ele desenvolveu, entre outros, o famoso conceito do management bio-objetivos, tá? Que deve ser originado da filosofia de Hegel, tá bom? Como eu acabei de falar, senhores. Então, a filosofia, além de ter um papel fundamental na formação do pensamento administrativo, ela traz luz às certezas mais comuns da administração, tá bom? Então, reformulando-as criticamente, permite que o administrador, bem como os estudiosos da administração, entre em contato com várias partes de si mesmo, tornando como ponto de referência para o desencadeamento de ações que poderão modificar algumas partes da estrutura empresarial, tá certo? Então, neste ponto, uma análise ontológica focada é mais indicada para revelar aspectos minuciosos, como fizeram, vou citar aqui, como fizeram Macedo 2017, né? Ou aliás, 2007, e Clavo 2008, no qual reconhece que a vantagem de analisar filosoficamente a empresa e de dar a sua devida importância à análise a respeito do seu criador, no qual é o homem. Então, a grandeza do homem, senhores, é definida por duas coisas. Preste atenção. A primeira delas é ter a capacidade de se saber limitado, tá? E reconhecer que precisa dos demais, senhores. Tem muita gente que só pensa neles mesmo, cara, que não quer ajuda, que sabe de tudo, mas você sabe muito bem que essa pessoa está errada, certo? Beleza. A segunda questão é sonhar em ser ilimitado.
e ter a possibilidade de melhorar o tempo e o espaço que lhe couberam habitar. Então, quando essas duas coisas, senhores, se dão numa mesma pessoa, sem dúvida estamos diante de um empresário em potencial. Ok? Então, princípios filosóficos. Mas como seria o processo de integração? Como seria o processo de integração das teorias e métodos filosóficos abstratos difundido há tantos séculos, tá? As teorias e práticas administrativas. Então, aos 2010, PhD em filosofia e consultor do Morris Institute deixa claro que deve-se estabelecer uma distinção entre a filosofia teórica e a prática. Então, para ele, senhores, a filosofia teórica requer sentar e ponderar, ou seja, medir, né? Enquanto que a filosofia na prática procura levar as pessoas em uma ação, inteligente. Tá certo? Galera, o que pode impedir o gestor de levar em consideração o estudo filosófico no mundo empresarial é que ele passa a definir e tornar óbvio o que não é, tá? Utilizando soluções e métodos pré-fabricados que podem não acompanhar a complexidade dos ambientes de mercado e da própria empresa, tá? Então, uma empresa já é complexa em si devido, tá? Também aos seus fatores humanos e burocráticos. Além disso, não importa o tamanho da empresa, pois o ambiente de mercado sempre será o maior do que ela. Então, para se adaptar a tal realidade, a fuga da zona de conforto mental pode vir a ser um dos fatores de auxílio para obter o êxito nas atividades administrativas. Ok? Galera, conhecimento. Olha aí, se liga aí, galera. Conhecimento. Conhecimento vem do latim cognoscere, significa ato de conhecer, né? Então é o ato ou efeito de conhecer. Como, por exemplo, conhecimento das leis, conhecimento de um fato, conhecimento de um documento, termo de recibo ou nota em que se declara o aceite de um produto ou serviço. Saber, instrução ou cabedal científico, né? O qual é um homem com um grande conhecimento, informação ou noção adquiridas pelo estudo ou pela experiência, consciência de si mesmo. Tá bom? Senhores, no conhecimento, tá? Temos dois elementos básicos, tá? O sujeito cognoscente, beleza? E o objeto cognoscivo. Professor, que porra é essa? Senhores, então, cognoscente, tá? É o indivíduo capaz de adquirir o conhecimento ou o indivíduo que possui capacidade de conhecer. Simples assim. Já o cognoscível é o que se pode conhecer, tá? Então, o termo conhecimento inclui, mas não está limitado a descrições, hipóteses, conceitos, teorias, princípios e procedimentos que são úteis ou verdadeiros, tá bom? O estudo do conhecimento é genealogia, tá? Hoje existem vários conceitos para essa palavra. E é de ampla compreensão, galera, que o conhecimento é aquilo que sabe de algo, sabe de algo ou alguém. Então, é que se sabe de algo ou alguém, é isso? E isso em um conceito menos específico. Contudo, para falar deste tema, é indispensável abordar dado e informação. Beleza? Então, galera, o conhecimento distingue-se da mera informação, tá bom? Porque está associado a uma intencionalidade, tá? Tanto conhecimento como informação consistem de declarações verdadeiras, mas o conhecimento pode ser considerado informação com um propósito ou uma utilidade. Isso é verdade, tá? Então, associamos
informação à semântica, tá? Então, conhecimento está associado com pragmática, isto é, relaciona-se com alguma coisa existente no mundo real, do qual temos uma experiência o quê? Direta. O conhecimento ainda, senhores, pode ser aprendido como um processo ou como um produto, né? Quando nos referimos a uma acumulação de teorias, ideias e conceitos, o conhecimento surge como um produto resultante dessas aprendizagens, né? Mas como todo produto é indissociável de um processo. Podemos então olhar o conhecimento como atividade intelectual através da qual é feita a apreensão de algo exterior à pessoa. Beleza? Sobre os tipos de conhecimento, são vários tipos. O primeiro delas, senhores, é o sensorial ou sensível, né? Então é um conhecimento comum entre seres humanos e animais, tá? Obtido a partir de nossas experiências sensitivas e fisiológicas, como tato, visão, olfato, audição e paladar. Intelectual, senhores. Então trata-se de um raciocínio mais elaborado do que a mera comunicação entre corpo e ambiente. Aqui já pressupõe um pensamento, uma lógica. Terceiro aqui, vamos vulgar e popular. Então, senhores, é a forma de o conhecimento do tradicional, né, da cultura, tá? Do senso comum, sem compromisso com uma apuração, uma análise metodológica. Não pressupõe reflexão, é uma forma de apreensão passiva, né? A crítica, e que além de subjetiva é superficial. Depois vem científico, né? Então, esse científico preza a apuração e a constatação. Você busca por leis e sistemas no intuito de explicar de modo racional aquilo que está se observando. Depois vem o filosófico, né, senhores? Filosófico é mais ligado à construção de ideias e conceitos, tá certo? Busca as verdades do mundo por meio da indagação e do debate, do filosofar. Então, portanto, de certo modo, assemelha-se ao conhecimento científico, por valer-se de uma metodologia experimental, mas dele distancia-se por tratar de questões imensuráveis, metafísicas. Então, a partir da razão do homem, o conhecimento filosófico prioriza o seu olhar, né, sobre a condição humana. Eita. Senhores, depois vem um religioso e o teológico. Então, conhecimento adquirido a partir da fé teológica, né? No qual é o fruto da revelação da divindade. Então, a finalidade do teólogo é provar a existência de Deus e que os textos bíblicos foram escritos mediante inspiração divina, tá bom? Devendo por isso ser realmente aceitos como verdades absolutas e incontestáveis, tá? A fé pode basear-se em experiências espirituais, históricas, arqueológicas e coletivas, que lhe dão sustentação. Senhores, por último vem o declarativo. Galera, esse declarativo é um conhecimento, né, referente às coisas estáticas paradas, como por exemplo, os conceitos de uma ciência ou a descrição de um objeto. Um exemplo típico de conhecimento estático, senhores, é o significado dos termos de classificação de relevo. Então, ao passo que o conhecimento procedural refere-se às coisas funcionando, como os processos, as transformações das coisas e também como se deve ser o comportamento de um profissional em uma determinada situação. Um exemplo de conhecimento procedural seria a conduta indicada para um agricultor, né, retirar a licença de um desmatamento que queiram fazer em sua propriedade. Certo?
Galera, vamos lá, 1.4.2. Então, exatamente. Então, a busca pelo conhecimento. Galera, a filosofia não é um conjunto de ideias e de sistemas que possamos aprender automaticamente. Não é um passeio turístico pelas paisagens intelectuais, mas uma decisão ou deliberação orientada por um valor, a verdade. É isso? Então, ignorar é saber alguma coisa. Então, em geral, o estado de ignorância se mantém em nós enquanto as crenças e opiniões que possuímos para viver e agir no mundo se conservam como eficazes e úteis. Tá bom, senhores? Então, galera, a filosofia, o desejo da verdade, então, aparece muito cedo nos seres humanos, tá? Ao mesmo tempo, a nossa vida cotidiana é feita de pequenas e grandes decepções. Você sabe muito bem disso. E por isso, desde cedo vemos as crianças perguntarem aos adultos se tal ou qual coisa é de verdade ou é de mentira. Então, quando crianças, estamos sujeitos a duas decepções. Vamos supor aqui, né? A de que os seres, as coisas, os mundos maravilhosos não existem, tá? De verdade, beleza? E a de que os adultos podem dizer-nos falsidades e nos enganar. Então, essa dupla decepção pode acarretar dois resultados opostos. Ou a criança se recusa a sair do mundo imaginário e sofrer com a realidade como alguma coisa ruim e hostil a ela, tá? Ou dolorosamente aceitar a distinção, mas também se torna muito atenta e desconfiada diante da palavra dos adultos. Então, nesse segundo caso, a criança também se coloca na disposição da busca da verdade. Então, assim, seja criança, seja nós jovens, né, seja nos adultos, enfim, a busca da verdade está sempre ligada a uma decepção, a uma desilusão, a uma dúvida, a uma perplexidade, a uma insegurança ou então a um espanto e uma admiração diante de algo novo e insólito. Não é isso? Galera, 1.5, a ciência. Então, senhores, a ciência é um esforço para descobrir, né, e aumentar o conhecimento humano de como o universo funciona. Então, refere-se tanto à investigação ou estudo racionais do universo, né, direcionados à descoberta de verdades compulsoriamente atreladas e restritas à realidade universal. Tal estudo ou investigação é um metódico e compulsoriamente realizado em acordo com o método científico, tá? No qual é um processo de avaliar o conhecimento empírico. Outro fatorzinho no qual é um corpo organizado de conhecimentos adquiridos por tais estudos e pesquisa. Então, senhores, a ciência é um conhecimento, tá bom? Ou um sistema de conhecimentos que abarca verdades. É isso? As mais gerais e abrangentes possíveis. Tá certo? Então, bem como uma aplicação das leis científicas, ambas especificamente obtidas e testadas através do método científico. Como vocês acabaram de ver aqui no texto, né? Então, nesses termos, ciência é algo bem distinto de cientista, tá? Podendo ser definido como um conjunto que encerra em si o corpo sistematizado e cronologicamente organizado de todas as teorias científicas, tá? Com destaque normalmente dado para os paradigmas válidos, bem como o método científico e todos os recursos necessários para a elaboração das mesmas, ok?
Então, galera, olha, ó, os pilares do pensamento científico. Preste atenção aqui, tá bom? Galera, com os gregos encontra-se a origem da ciência, e de lá para cá aprendeu-se, né, muito, de forma que hoje pode-se dizer que a ciência apoia-se basicamente, entre outros, sobre 5 pilares. O primeiro deles, vamos dizer aqui, que é o princípio fundamental, o qual é o princípio que tem por objetivo da ciência é compreender o universo em sua realidade e totalidade. Depois vem um princípio uno, no qual a ciência é única, pois o universo tangível também o é. Depois vem um princípio naturalista, né, no qual nunca usar o sobrenatural para descrever a natureza e o universo. Tá? Então as ideias propostas devem manter-se compulsoriamente atadas a fatos naturalmente verificáveis, tá? O qual deve ser inequivocamente corroborada, tá? Por tantos quantos possíveis e por pelo menos um, beleza? Depois vem o princípio da falseabilidade. Então, as hipóteses devem ser sempre testáveis, falseáveis, beleza? Apenas um novo fato verificável, contudo contraditório, é suficiente para que todas as teorias sejam, né, conflitantes, né, ou compulsoriamente relacionadas ou abandonadas, beleza? E por último, galera, vem um princípio da generalidade e da simplicidade, no qual as teorias científicas devem ser as mais simples e abrangentes possíveis. Então, trata-se da conhecida navalha de Ockham, tá? Para quem não conhece, eles falam que se em tudo mais forem idênticas as várias explicações de um fenômeno, as mais simples é a melhor. Então, igualmente assume-se que se em tudo o mais forem igualmente complicadas, as várias explicações para um conjunto de fenômenos em foco, a mais abrangente é a melhor. Ok? Eita, galera. Aí, ó. Questãozinha básica para vocês aí, ó. Filosofia política, né? Então, o política e a filosofia política, tá bom? Galera, política e a filosofia política. Vamos lá. Então, a palavra tem origem nos tempos em que os gregos estavam organizados em cidades-estados, chamados polis, né? Então, falando aqui de político, não político primeiro, tá? Nome do qual, né? Polis, nome do qual se deriva da palavra como... Saúde. Como politique, né? Ou política em geral. E políticos, de cidadãos pertencentes, né? Que estenderam-se ao latim politicus e chegaram às línguas europeias modernas através do francês politique, que em 1265, por volta de 1260 por aí, já era definida nesse idioma como ciência dos estados, tá? Então o termo política é derivado do grego antigo politeia, que indicava, né, todos os procedimentos relativos a polis, beleza? Ou cidade-estado. Por extensão, poderia significar tanto cidade, estado, quanto sociedade, comunidade, coletividade e outras definições referentes à vida urbana. Então, o primeiro filósofo a sistematizar uma ideia política foi Platão. Eu acho que você já ouviu falar sobre esse carinha, né? Ele escreveu sobre o assunto principalmente em 2 livros, A República e as Leis, tá bom? Então, senhores, nesses livros apresenta a ideia de que uma sociedade bem ordenada é aquela onde cada indivíduo desempenha a função na qual é o mais habilidoso, tá? Então, os hábeis com as mãos deveriam ser artesãos, tá?
Os fortes devem proteger a cidade e os sábios devem governá-la. Então, Platão pensa também sobre como deve ser a educação nesta cidade ideal, tá? Então, para conseguir desenvolver em cada criança o seu potencial, a fim de que possa executar melhor a sua função, não é isso? Então, cada indivíduo, para ele, será livre enquanto estiver cumprindo as leis criadas com o intuito de melhor conduzir a cidade. Ainda no mundo grego, como é referência, né, na filosofia, Aristóteles vai discordar de Platão, né? Então, em política, Aristóteles pensa que a cidade ideal de Platão, onde a prioridade daquilo que é público sobre aquilo que é privado, não funcionaria muito bem, tá? Então, para ele, Aristóteles, as pessoas dão mais valor ao que pertence a si mesmo, tá? Do que ao que pertence a todos. Então, Aristóteles se preocupou menos com hipóteses de uma sociedade perfeita e mais em compreender a realidade política de seu tempo, estudando as leis de diferentes cidades e as formas de governo existentes, tá certo? Então, a melhor forma de organização política, defendido por ele, Aristóteles, é um sistema misto de democracia e aristocracia, tá certo? Chamado política, né? Então, para evitar, né, os conflitos de interesse entre os ricos e os pobres. Então, é dele também a ideia de que o homem, dele quem? Do Aristóteles, a ideia de que o homem é um animal político, isto é, que faz parte da natureza humana se organizar politicamente, tá bom? Olha aí, ó. Platão, ele dizia o que? O preço a paga pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Beleza? Senhores, essa aqui foi a nossa primeira aula, tá? Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, entra no zap, entre em contato comigo para a gente tirar algumas dúvidas, ok? Então, obrigado, até a próxima aula, tá?